Olá, boa noite, gente. De volta com o programa Conhecer, aqui diretamente dos estúdios da Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. Um grande abraço, Cláudio Pena, meu amigo, meu irmão. Ó, rimou. E aqui para você também, direto com a rede SDP TV. Tá rimando tudo hoje, né, Evanildo? Grande abraço também ao nosso amigo Gilberto Romano, a rede SDP TV, que a gente ajuda, né, através dessa rede STP TV, a transmissão para vários e vários países. Portanto, aqui a mensagem do conhecimento, o programa Conhecer, para diversos países, através da rede STP TV. E a gente também está aqui através do nosso Instagram, e as pessoas já começam a chegar aqui. Um abraço, meu amigo Vinícius Miller, grande abraço. Mário, olha, Mário Vascaíno. Como é que você vai dizer que seu time já vai caindo? Mário Vascaíno. Grande abraço, meu irmão. Como é que tá você? Todos vocês que vão entrando aqui podem divulgar a live aí através do nosso programa Conhecer. Hoje são 30 de agosto de 2025. Agosto, né? Agosto. E a gente tem a alegria em dizer que esse programa Conhecer está sendo agora, graças a Deus, patrocinado aqui, uma colaboração da nossa amiga e irmã Rebeca Rabelo. A sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. E a gente já começa trazendo uma mulher como colaboradora aqui do programa, né? Uma base aqui para o programa ser divulgado e a gente trazer o conhecimento. E a gente agradece, Rebeca, pela a sua colaboração, você e também o nosso amigo e irmão, sempre ao lado de uma grande mulher, um grande homem, Danilo, meu amigo, meu irmão. E aqui a gente também, outra mulher também, Ludmila Ficina, aqui voltada também para a espiritualidade. A gente agradece, minha amiga e irmã, você sempre aí batalhando através das suas possibilidades, uma melhor condição para o ser humano, né? Para a comunidade alagoense, região, o estado da Bahia, vamos dizer assim. Então a gente agradece você também por mais uma mulher aqui, trazendo essa colaboração através desse apoio incontestável. E a gente manda um grande abraço também para o nosso amigo e irmão, que também entrou nessa empreitada aí de colaboração no programa Conhecer, o nosso amigo e irmão Alan do Cimentão. E eu sempre digo assim, ó, às vezes eu vou fazer esse destaque aqui, é melhor do que uma propaganda gravada, é você falar efetivamente do que você presencia. Às vezes eu estou lá, o chuveiro deu um problema, às vezes você vai numa loja, o cara, não tem não, tchau, procure, às vezes faz até propaganda de outra loja, vai na loja tal, aí diz, não, deixa eu ver aí, como é isso aqui, traga aí, deixa eu ver, nós temos aqui, vamos dar um jeito, ou então faça isso, complemente isso, aí ajuda. Então, quando eu vou no Cimentão lá, eu agradeço a Alan, ele atende as pessoas, que eu já vi outras pessoas também, de uma forma bastante singular ali, cuidando das pessoas, e cuidar das pessoas é uma forma exemplar de você ter lucros, né? É uma forma de você ter lucro. Você trata a pessoa bem, como recompensa, remuneração, você tem lucro. Mas aí a gente já vai. Grande abraço aqui, meu amigo Paranhos, Noel Paranhos, meu amigo. Grande amigo, irmão, colega aqui também desses 30 e tantos anos aí nessa empresa. Um grande abraço aqui ao Movimento Espírita de Alagoinhas região. E a gente já vai abrindo, trazendo aqui a nossa convidada, e eu vou colocar aqui no plural, né? Os nossos convidados, né? Porque aqui Reginaldo, eu fiquei aqui do Reginaldo, rapaz. Reginaldo, meu pai, que tem esse nome, e meu irmão caçula. Reginaldo, então, o convidado jamais vou esquecer, Esther, o nome do convidado aqui presente. Mas eu vou começar por você e depois a gente expande, não é? Porque a gente vem falar aqui de uma temática excepcional, importantíssima. E quando eu a convidei para que assim eu fizesse, ela de pronto, olha, parecendo que marcou um gol.
Porque o que é que a gente traz aqui no programa Conhecer? Se eu tenho o conhecimento, esse conhecimento ele não pode ficar preso a 7 chaves aqui como um cadeado preso. Não, eu tenho que expandir. Porque se é bom para mim, eu tenho essa visão cidadã, então eu tenho que proliferar o conhecimento. E o conhecimento foi feito para ser expandido, difundido. Eu estou falando aqui, gente, da minha, primeiro, amiga, depois colega, psicóloga, e ela é especialista em obesidade e emagrecimento. E, por favor, se eu faltar alguma coisa, você completa aqui, você já está acostumada, já veio aqui tantas vezes, eu digo até que ela já é uma parceira do programa Conhecer. Estelijane Rodrigues, muito boa noite, minha amiga, e obrigado por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Salles. Boa noite, Manildo. Boa noite a todos que estão aí em casa, nos acompanhando. E para mim também é um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Você sabe que eu não consigo dizer não nem para você nem para Rose, né? Vocês falam Daqui a pouco aí. ela está aqui. Aí eu tenho que vir, né? E um abraço para a Brandinha, que hoje não está aqui, né? E vai assistir. Pode mandar um abraço mesmo, que ela vai assistir depois, que ela gosta muito de quando você está por aqui também, né? Brandina sempre manda umas mensagens lindas de bom dia, todo dia pra mim. Muito bom, muito bom. Ok, estamos ali com o nosso amigo, irmão Evanildo. Como é que vai, meu irmão? Seja muito bem-vindo aí. Como é que está você? Boa noite, espero que estejam todos bem. Aproveite o tema do programa da noite, né? Que possa ser aplicado no nosso cotidiano, que tenham todos bem. Ok, e aqui eu sempre falava, ao lado de uma grande mulher, uma grande profissional, tem que estar um grande homem. Então eu já tomo essa particularidade, mas eu passo a bola para você, para falar um pouco. Reginaldo e Estelijane, me digam aí, seja muito bem-vindo, Reginaldo, e Estelijane também pode contribuir com uma forma até de falar um pouco sobre essa figura que está aqui conosco hoje. Ai, que difícil. Ai, você quer que fale de como pessoa ou como profissional? Não, mas você aí fica aberto para vocês aí. Ai, gente, olha, Reginaldo Moraes, né? Não vou falar do profissional. O profissional depois ele fala um pouquinho, mas vou falar da pessoa, né? Um ser humano maravilhoso, né? Uma pessoa que, embora trabalhe com segurança pública, né? Que você vai ver que ele vai falar, mas que não se permitiu se corromper, né? Com a dureza, às vezes, de que a gente percebe entre os profissionais, e se corrompeu de todas as formas, né? Também pela questão da corrupção. É uma pessoa temente a Deus, um pai maravilhoso, ele tem 3 filhos, e é um ser humano incrível, sabe? Que eu tenho aprendido muito com ele, e espero que eu também possa estar contribuindo um pouco para a vida dele. Oh, que coisa muito boa. Reginaldo, então, esse preâmbulo aí, agora vocês, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu falava aqui, antes de passar a palavra total a ele, que chegou aqui e não pode ficar de fora, não, né? Ele falou assim, eu vou só lhe acompanhar. Eu falei assim, não, amor, pode ir, tranquilo, não tem problema não. Se eu tivesse dito ele que ele ia entrar aqui, talvez ele... Também não viesse, né? Mas está aqui, seja muito bem-vindo. Eu costumo dizer, Reginaldo, que as pessoas chegam aqui e daqui a pouco a gente esquece até que está num programa ao vivo. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Como vai você, meu irmão? Boa noite. Obrigado, né, pelas palavras, meu amor. Tenho aprendido também muito com você. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosas são almas que se encontram. Eu acredito muito nisso. Excelente. Boa noite, Sara. Boa noite, Ivanildo, e as pessoas que estão nos assistindo aí pelas plataformas. Para mim, foi uma surpresa, né? Eu, como ela disse, eu vim aqui apenas para acompanhá-la. E aí, você gentilmente, né, mandou que eu entrasse para sentar aqui e participar também. Para mim é uma alegria poder participar dessa vez presencialmente, já que eu assisto ao programa. Sim. Fiz algumas participações, algumas intervenções, inclusive, sempre que ela participa aqui. Hoje, poder estar aqui pessoalmente é uma alegria. Eu tenho uma paixão, né, eu diria, por essa cidade também, porque aqui eu cheguei em 2018 com a missão de... Certamente algumas pessoas que estão ouvindo e vendo, nos vendo, e pode ser que lembrem de mim, né? Eu cheguei aqui em 2018 com a missão de comandar o 4º Batalhão. E aqui fiquei por 3 anos. Né? E aí, nesse meio tempo, fiz grandes amigos, né? Fiz grandes amizades. Hoje, inclusive, eu sou filho, né, de alagoense, recebi o título de cidadão alagoense, o que muito me orgulha, o que muito me honra. E agora, né, para fortalecer ainda mais esse vínculo afetivo com essa cidade,
conheci essa pessoa maravilhosa. Né? E juntos estamos aí há 1 ano e 3 meses, né? De muita cumplicidade, né? Muito amor, muito aprendizado, eu diria. Tá? Então, para mim, é uma alegria muito grande. Reginaldo, nós no Movimento Espírita, antes da gente entrar aqui com o Estélio, no Movimento Espírita a gente tem uma afirmativa. Na vida não existe acaso, né? A gente está sempre em reencontros e oportunidade de crescimento. Vocês já devem ter até conversado sobre isso na relação de vocês. Mas quando você fala agora, você traz um pouco de você, e eu falava que o seu nome é igual ao nome do meu pai, por conseguinte o nome do meu irmão, você traz uma outra característica. Meu pai, hoje já é desencarnado efetivamente, mas ele foi major da Polícia Militar, Major Reginaldo, que ele trabalhou aqui no batalhão há muitos anos, entendeu? E eu sou grato a essa pessoa que hoje que eu carrego comigo, com essas informações, com essa conduta de vida, e fico contente por você estar aqui também, contribuindo. Então, eu não remeto isso a uma casualidade, Estélio. Acho que a gente tem um propósito, sobretudo pela temática que a gente vai falar, nessa necessidade de autoinclusão, inclusão de todos os personagens da comunidade tem que estar inseridos nesse propósito. Sim. Então sejam muito bem-vindos. E eu já passo agora aqui para a gente falar um pouco efetivamente sobre Agosto Lilás, Estélio. E aí, minha amiga? Eu falo, Salles, que na verdade todos nós estamos em processo de construção, né, em relação ao que diz respeito a esse combate, a essa prevenção, a essa luta em relação à violência relacionada à mulher, né, a violência doméstica. Porque assim, do mesmo jeito que nós temos homens parceiros, né, que tem homens que estão nesse processo de evolução, nós temos mulheres também que estão brigando, que lutam, mas nós também temos pessoas que estão num processo de desconstrução ainda. E tem outras pessoas que ainda normalizam e acham que o que acontece tem uma justificativa para acontecer. Então, eu falei numa palestra que eu fiz semana passada, que nós estamos em um processo de transformação, todos nós. O contexto cultural ele é muito forte, ele é muito... leva-se um tempo muito grande para que a gente possa desconstruir determinadas coisas que a cultura nos impõe desde o momento que a gente nasce, né? Do que é ser mulher, do que é ser homem, o que é permitido para ser mulher, o que não é permitido para mulher e o que é permitido para homem. Então, para a gente fazer esse processo de desconstrução, leva-se um tempo, que é o que a gente chama, né, do machismo estrutural, dessa coisa estrutural que nós temos ainda dentro da nossa sociedade e que também diferencia de região para região. Né? Se nós formos falar sobre essa temática e formos ver algumas posturas, de repente no Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, também tem diferença. Interior, Salvador, para o interior, existe diferenças. Então, é um processo que eu acredito que a gente ainda tenha muito ainda que evoluir. Não é só uma questão de lei, né? Na semana passada, a gente tinha um juiz e um promotor juntos e eles falaram sobre o avanço, né? Em relação à Lei Maria da Penha, sobre todas as conquistas que tem, mas ainda a dificuldade de algumas mulheres acessar os seus próprios direitos. E eles trouxeram algumas coisas bem interessantes, mas não é só a lei. Não adianta ter uma lei especificada no papel, não adianta ter o direito lá estabelecido, mas a gente precisa construir acessos, né? Porque se a gente não constrói acessos para que todas as pessoas, de qualquer classe social, ela consiga entender e que ela confie no sistema, porque ainda tem isso, tem que ter confiança também no sistema. E o sistema, às vezes, ele falha. Né? Ele falha porque somos pessoas e pessoas falham. Então, o sistema também, às vezes, ele não fortalece ou ele não dá segurança para que essa mulher possa ir denunciar, para que essa mulher acredite na medida protetiva, até a forma como ela é recepcionada quando ela vai fazer o BO, o boletim, isso também impacta muito. Né? Por exemplo, Alagoinhas, a gente tem falado isso já há muitos anos. Nós temos uma DEAN que não funciona à noite, não funciona no fim de semana, onde nós sabemos, principalmente fim de semana,
que é o maior índice estatístico de violência contra a mulher dentro das suas próprias residências. E eu já digo a você, tem uma música de Edson Gomes, que ele tem um trecho que diz assim: na sombra da noite acontecem coisas. Justamente nesse horário, né, onde as ocorrências, né, aparecem, e justamente nesse horário você não tem um espaço que possa acolher, que possa receber essa denúncia, que possa... Específico, né? Uhum. E então, aí a mulher vai para onde? Para a delegacia normal, né? E aí a gente também precisa pensar na questão da capacitação de quem está lá para acolher. Isso. Porque é aquilo que eu já falei, né? Estamos no processo de aprendizagem e transformação. Às vezes, uma pergunta que a pessoa faz, até não com o intuito de dúvida, mas a maneira como é colocada leva e gera insegurança na pessoa que está ali, porque parece que está duvidando dela. Mas a senhora não fez nada? Mas você não fez isso? Mas será que por que aconteceu isso? Então, assim, até a maneira como você conduz um processo de escuta, isso faz com que a pessoa ela se aproxime do seu direito ou ela se afaste do seu direito. Uhum. E aí tem outras coisas também nesse processo todo. A questão do que os outros falam, né? E cidade pequena piorou. Então, brigou, aconteceu alguma coisa, voltou de novo, mas não tem vergonha na cara mesmo, né? Fulana voltou de novo, quebra pau, vamos falar no português popular, quebra o pau todo fim de semana, mas, olha lá, depois sai como se nada tivesse acontecido, não tem vergonha na cara. Porque não é um processo fácil também, né? A gente de fora julgando, que é a coisa mais fácil que tem. Porque a gente gosta de dar receita para os outros, né? Do que eles vão fazer, como se fosse receita do bolo. Se eu fosse fulano, eu fazia isso. Se eu fosse plantando, eu fazia aquilo. Será que a gente fazia mesmo? Se estivesse acontecendo conosco, né? Porque é muito fácil a gente apontar sem estar envolvido, o que o outro está fazendo, que nós achamos que é errado, ou que não é condizente com a postura, mas nós, quando estamos envolvidos naquele processo, será que a gente também faria a mesma coisa? Sim. Porque a violência doméstica, ela não é apenas, ela não começa, eu sempre falo, antes do tapa chegar, antes da facada, antes do tiro, antes de qualquer outra coisa, já veio outras violências, né, que foram minando, né? Já veio a verbal, já veio a psicológica, e às vezes é feito de uma maneira tão, né, sedutora, digamos sim, assim, sim. que a pessoa ela demora para entender que aquilo é uma violência, né? Quando o cara fala da roupa, quando ele fala do tipo de postura que ela tem, até da forma às vezes dela rir, né? Ele vai tentando e moldando a pessoa e ela vai aceitando aquilo e percebendo, se identificando com aquilo como se fosse realmente um cuidado. Vai afastando de amizades, vai afastando às vezes dos familiares. Então, é uma violência que ela não começa do dia para a noite já com uma questão física. Ela vai aumentando gradativamente. Um dia fala alto, um dia grita, um dia xinga, um dia fala uma coisinha aqui, outro dia fala que ninguém vai gostar de você como eu gosto, ninguém vai lhe aceitar do jeito que eu aceito. Então, são inúmeras situações que vão fazendo com que aquela pessoa ela permaneça naquela relação. Fora a crença de que a gente sempre tem de que o outro possa mudar. Que é uma fase, vai passar. Ele estava estressado com o trabalho, estava passando por uma fase difícil, foi a bebida, foi não sei o quê. E a gente vai encontrando motivos para justificar aquilo. E a gente também não pode deixar de considerar, sabe? E nós, enquanto pessoas, de uma forma geral, a gente precisa tentar entender esse lado, que o processo, ele começa por um processo de afetividade, né? Você começa a ter um relacionamento com alguém, porque a maioria da violência que a gente fala vem da própria, estatisticamente falando, por exemplo, são 52% de mulheres que sofrem violência pelo marido. 52%. Essa foi a estatística de 2024 e 2025, ainda esses primeiros meses de 2025. Então, 52% de mulheres que sofrem violências dos maridos e 15% dos ex-namorados ou maridos. Marido e namorado, né? Sempre pensando assim. Então, assim, é um número muito expressivo, muito significativo, né? Então, quando a gente começa a falar sobre a questão da violência, a gente fala do processo de afetividade, né? É uma relação que começou pelo afeto, pela admiração, né? Você olhou para uma pessoa, você começou a namorar com aquela pessoa, você se identificou em algum momento por alguma coisa naquela pessoa,
E você começou a ter um relacionamento que às vezes no início é cheio de carinho, né, de flores, e que às vezes depois, aos poucos, vai se mostrando. Tem algumas que falam, As não, desde o personalidades, né? início já era assim, mas eu não enxerguei. Tem muitas mulheres que falam isso, mas eu não consegui visualizar dessa maneira. Eu Ou achava... deu uma chance. Eu achava que os ciúmes era realmente uma forma de cuidado, que aos poucos ia melhorando, né? Então, a gente sempre escuta muito isso das mulheres. Mas existe o afeto, a gente não pode esquecer isso. Existe o afeto e existe aquele sonho, a expectativa da construção de algo em comum. Então, quando o parceiro da pessoa chega, faz uma coisa, né, e depois vem, pede desculpa e diz que não vai acontecer mais, ela quer acreditar realmente naquilo, que não vai acontecer mais. Ela quer realmente pensar e acreditar que foi um momento e que aquilo não vai acontecer. E vai dando chances, né? Às vezes ela também não tem o suporte de redes. E quando eu falo rede, não é só rede de direito, é rede de casa mesmo. Às vezes ela chega, conversa com uma amiga, tá acontecendo isso. Aí a amiga, mulher, é assim mesmo. Tu que eu tenho um amigo. Já se acostuma. Lá em casa também é assim. Aí às vezes fala com uma outra pessoa, às vezes até com a própria mãe. Aí, você acha que seu pai era diferente? Então assim, aí acaba ela não tendo muito esse suporte. E às vezes a família é bem aberta mesmo. Não faça besteira, não saia de casa. Quem é que vai sustentar você? E esses meninos, né? Quem é que vai dar suporte a você? Porque aqui para casa não tem condições de você vir. Então ela acaba ficando realmente sem possibilidade de ter nenhum tipo de rede. E aí ela vai se acomodando naquela situação, mesmo com sofrimento, na expectativa e na esperança de que vai melhorar, de que vai se transformar. Tem um aspecto... Eu estou falando um monte de coisa, mas depois a gente vai entrar. Não, está pertinente, Tem totalmente. um aspecto também muito interessante, porque a gente pensa muito na questão patrimonial. Mas tem a questão também religiosa que conta muito, né? E independente de religião, a mulher ela cresceu aprendendo que a mulher sábia edifica o lar, que se a gente pedir a Deus, se a gente orar, se a gente colocar o joelho no chão, o homem da gente vai mudar, né? Então, o aspecto religioso também diz muito sobre isso. E aí, às vezes, os líderes religiosos também têm essa postura de dizer, não, minha irmã, ore, né? Vamos para a corrente de oração, vamos colocar o joelho no chão, vamos pedir que Deus vai transformar, e nesse transformar o cara tá lá. Todo fim de semana dá uma porrada aqui, dá um empurrão ali. E muitas mulheres que eu já atendi, elas vêm com esse contexto. Eu fiquei muito tempo porque eu não consegui me sair de forma... Eu não tive apoio de ninguém. Fui conversar com fulano, fui conversar com o líder religioso, ninguém me deu suporte, ninguém me deu apoio. E também tem a questão da vergonha, né? Imagine, né? Dependendo da família que você vem, dependendo da posição social que você está na sociedade, da profissão que você tem, como que eu vou dizer que eu estou sendo vítima de violência doméstica? Como que eu vou dizer que uma pessoa que eu escolhi para estar comigo agora está sendo violento? Recentemente teve uma psiquiatra que falou sobre isso, não sei se vocês viram, que ela cuida de mulheres que são vítimas de violência e que ela estava vivendo violência patrimonial há mais de 5 anos e a dificuldade dela sair desse relacionamento. Ela perdeu mais de 1 milhão que o cara foi extorquindo dela, e ela não conseguia sair dessa relação. E aí a gente pensa, psiquiatra, uma pessoa que lida com a mente humana, que é médica, mas para a gente ver que não tem a ver com a posição, não tem a ver com conhecimento, tem a ver com a maneira como aquilo simboliza para você. E às vezes as pessoas ficam muito na questão que tudo hoje em dia é dependência emocional. Também não é só dependência emocional. Não é só dependência emocional, não é só dependência financeira. Não, é um conjunto de coisas que fazem com que seja complicado você sair de uma determinada situação de violência. Estelle, e foi bom você falar essa questão do conjunto, né? Você trouxe vários fatores aí. Né? E já que você trouxe esses fatores, eu vou me remeter quando você trouxe a questão da DEAN, dessa delegacia. E talvez alguém vai dizer, mas porque eles estão da área da psicologia, ele está afirmando isso. A presença do profissional de psicologia nesses espaços, como uma política pública, não é? Porque você dizia, muitas vezes as pessoas que ali estão não têm o conhecimento para acolher, para atender aquela mulher que chega,
com a sua demanda. E às vezes, por não ter essa pessoa para recepcionar, ela abandona. Só, não vai dar certo mesmo, eu prefiro continuar por aqui. Ele vai passar a bebida, né? Vai passar, entre aspas, a cachaça. Foi um momento quando você falava das considerações, dos fatores emocionais, dos comportamentais que esse homem pratica. Você trouxe um outro ponto, trazendo até para a gente discutir. Você trouxe um outro ponto importantíssimo que a gente às vezes não considera. Né? Quando você falou, poxa, me faltou agora a palavra, a questão da religiosidade, da religião, né? Desse fator conservador, né? A gente veio com um fator conservador. As pessoas foram criadas nesse ritual, nessa forma de ver o mundo, e a gente vê um dinamismo da humanidade como um todo, e a gente vai sempre encaixar na palavra conhecimento, no programa Conhecer. Então, quando você abre a perspectiva de espaço de conhecimento da pessoa, sobretudo da mulher, que é o cerne da questão, você traz as possibilidades de a pessoa se ver como um ente, no ponto de vista da equidade, nessa construção de igualdade entre os seres, direitos e deveres. E aí, a educação, onde é que eu estou querendo chegar? O processo educacional, ele está como base de tudo. Política pública. Fechou em política pública. Mas antes de você comentar, eu não posso deixar de trazer essa minha amiga, minha irmã, e sua ex-aluna também, né, que você já citou aqui. Mas continuando Eterno. ex-aluna, mas continuo sendo fã. Eu estou aqui, gente, com Rosiane Massariol, a minha amiga, colega de ideais, de ideal espírita, de ideal da psicologia, ideal do bem. Boa noite. Ideal do irmã. bem. Boa noite, querido Salles. Boa noite, queridos ouvintes do programa Conhecer, Rádio 93 FM, Rádio do Coração. Querido Sterling, nosso amigo convidado. E Reginaldo, o nome do meu pai, já citei aqui. Sim, Reginaldo, eu estava ouvindo, querido Evanildo, eu estava ouvindo no caminho para cá, né, o programa Conhecer ao vivo, e é até bom quando a gente faz isso, porque a gente escuta, né, como é que o ouvinte sente a sonorização. A empatia, literalmente. Você sente como que a pessoa está, e como que é bom quando você liga o rádio do carro e se afina com aquilo que está sendo veiculado, né? Conteúdo de sério, conteúdo que tem sentido e conteúdo que faz a gente refletir e pensar. E Salles fez uma colocação, e aí depois que você responder, eu dou continuidade a algo que eu ouvi e me dei conta, né, quando você falava aquilo que eu estava ouvindo. Ficou massa. Aquilo que eu estava ouvindo, né? Suspense. Exatamente. Então, Rosiane, obrigado, minha irmã, por mais uma vez estarmos aqui juntos. A presença do profissional nos espaços, né? Nas DEANs, nas escolas, né? Na verdade, assim, nós temos várias políticas públicas em desenvolvimento. Por que em desenvolvimento? Porque tem muitas coisas que nós temos que foi aprovado no federal, só que a gente precisa ainda das leis municipais para elas serem efetivadas, de fato, para inclusive entrar em orçamento dentro do município. Sim. Do mesmo jeito que acontece com o Estado. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é importante, já que você falou da DEAN, é falar um pouco da nossa rede, né? Alagoinhas tem uma rede que tem funcionado muito interessante. Então, a gente tem o CRAM, né, que é um setor hoje da SEDES, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que está dentro das políticas de assistência social do SUAS, né? E dentro da política do SUAS, então toda mulher que é vítima de algum tipo de violência doméstica, a partir do momento que ela chegou na DEAN, ela pode ser encaminhada ou ela pode procurar diretamente, né, o serviço. Então lá ela tem suporte psicológico, né, tem assistente social. Lá eles fazem vários tipos de
né, de intervenções, digamos assim. Existem atividades em grupo, né, dinâmicas de grupo, momentos em que tem profissional de psicologia e assistente social juntos com algumas mulheres. Sim. Existe o atendimento psicológico individual. Existe uma casa de acolhimento, né, para aquelas que não podem estar voltando para casa e não têm uma rede ainda. Existe também, dentro da política pública do SUAS, a questão do aluguel social. Então, mas isso é tudo vinculado com esse primeiro momento de atendimento, da anamnese que é feita sobre esse perfil dessa família, se ela tem que ser retirada de casa, se ficar em casa, né, se é complexo para ela. Então, mas a gente tem, né, dentro do nosso município. Eu destaco mais no efetivo quando a gente falava dessa noite, da noite desse espaço, né? Aí eu vou voltar. Aí, uma outra coisa, para eu não esquecer de falar, também aqui no município de Alagoinhas existe um grupo chamado Grupo Reflexivo, que foi uma iniciativa, né, do juiz que hoje está na nossa vara relacionada às questões da mulher, junto com a parceria da Faculdade Santíssimo Sacramento. Quem está na frente é Itamar, né, nosso colega de profissão, que todos os homens que tiveram algum tipo de violência doméstica, que não vai ficar preso, né, ele é obrigado a participar de alguns encontros, né, nesse grupo reflexivo. E eles têm tido uns resultados muito interessantes, né? Eu acho que seria uma coisa até para depois a gente estar discutindo. Tem tido resultado interessante, tanto que eles estão agora já dialogando com a Câmara Municipal de Alagoinhas, principalmente com as 4 vereadoras, para transformar esse projeto piloto, né, entre a faculdade e o juizado, para poder transformar em política pública, né, e uma lei para que o município possa assumir, né, e com isso também fazer parte da rede, né, ser efetivado pela rede. Então eles já estão no processo de diálogo bem avançado. Semana que vem, essa semana que a gente vai começar agora, já vou ter outro encontro, outro diálogo sobre isso. Está caminhando de uma forma bem interessante. Agora, começou pela faculdade. Começou pela parceria com o juiz e a faculdade, que tem a ver com um projeto, acho que é do doutorado, se eu não me engano, de Itamar, mas tem alguma coisa a ver também com um projeto de pesquisa com a Itamar, que acabou culminando e está aí. E está indo muito bom. É bem interessante, porque a gente também tem uma dificuldade muito grande da assistência ao agressor. Muitas pessoas têm resistência, muitas pessoas têm preconceito. Então, a gente não tinha no município onde encaminhar, para onde levar, o que faria com essa pessoa, até para que ele pudesse repensar essa forma de comportamento, essa maneira de lidar. E sobre a DEAN, todas as vezes que a gente tem conferência, a gente fala muito sobre isso. Teve uma conferência agora, né, sobre a política de mulheres, que novamente foi pontuado a necessidade da DEAN de Alagoinhas funcional noite e dia, feriado, fim de semana, pensando nessa perspectiva mesmo, porque também a gente acaba dando assistência a uma região, não é só Alagoinhas, né? E aí que entra essa questão mesmo, né, de aumento de quadro, de profissional, o que a gente realmente quer dentro da DEAN, a qualificação das pessoas para estar ouvindo, tem várias coisas sendo discutidas sobre isso. A presença da figura masculina no primeiro impacto, se eu fui agredida. Então, todas essas coisas vêm sendo discutidas dentro do nosso município e no estado também. A esperança nossa é que, talvez, o ano que vem, a gente já tenha esses serviços ampliados, porque a gente já vem lutando já há um bom tempo em relação a isso. Então, é a perspectiva que a gente possa realmente ter. Esperança é sempre muito importante, né? A gente ter esperança, porque isso anima e não faz desistir das coisas. E a gente precisa estar cobrando e questionando, né? E os números dizem por si. Né? As estatísticas dizem a necessidade que a gente realmente tem da ampliação do serviço e que ele funcione realmente 24 horas nos fins de semana e com profissionais. Através da doutrina espírita, nós vamos saber que se a gente pode fazer o bem e não faz, isso já é o mal. E a paz, ela não é pacífica, ela é ativa. Ela não é passiva, ela é ativa. Então, a pessoa, não vamos denunciar, não vamos fazer, não vamos... E aí fica aquilo
prorroga, aquilo continua, né? Se prolonga. A gente também tem a Ronda, né, Maria da Penha, aqui em Alagoinhas. Tem uma ronda. Quando você traz a ronda, você Maria, traz a Dean, você traz a Dean com essas coisas. E todas as coisas que você citou, eu acho importante você trazer, até como o programa conhecer como esse instrumento de divulgação da 93 FM. Porque, ainda que se pense ou se diga que as coisas caminham em passo lentos, né? Mas a gente está vendo efetivamente acontecer. E a gente vê essas coisas sendo possibilitadas através da inserção das pessoas. Quando o Rose diz que a gente na inércia é um mal, é isso que você trouxe, Rose? Estar inerte é um mal, não. Eu não estou fazendo nada, né? Mas também não estou fazendo, não. Quando você tem o conhecimento, quando você tem a capacidade, e aqui que eu destaco aqui, que a gente está diante de uma representante agora do Conselho Regional de Psicologia, literalmente eleita aqui, e eu acho que você, nesse espaço, vai ser um facilitador, meu amigo, já que a gente está falando dessa abrangência regional. Eu queria que você falasse um pouco, ele foi buscar um pouco d'água aqui, acho que esse ar-condicionado está um pouquinho em cima ali, frio, a gente vai eu também tomar meu golezinho. Eu só não entendi, sabe o quê? O nome da chapa, vamos movimentar a psicologia, né? A pessoa não tem movimento nenhum. É inerte. A pessoa é inerte, a pessoa não é ativa. Como é que é esse negócio? Eu já vi, disse que baiano é ativo. Agora, você diga rapidinho de onde vem, que tem uma coincidência aqui que não existe. De onde você vem, Estela? Diga rapidinho, Estela. Eu sou mineira, eu venho de Minas, de Mantena. Isso. Nos últimos 5 anos em Minas, foi em Governador Valadares. Eu queria chegar nesse ponto, desse Governador Valadares. Eu não nasci lá, mas fui criada lá, então... É cidadã. É cidadã, não, e a gente acaba vendo que a gente pode florescer aonde estiver sendo plantado, né? Tem serviço para todo lado, tem adaptação para todo lado e tem movimento para todo lado, porque a vida é movimento. E agora, para que lado eu me movimento, né? Parado realmente não é para ficar, mas ou a gente vai para a construção ou vai para a destruição. São esses dois movimentos, ou inércia. Né? Mas se for para inércia, podendo ir para a construção, já está indo para a destruição, porque acaba ficando redundante aí. Mas o conselho tem muito né, você no conselho vai ter muito a contribuir, porque você já vem fazendo isso, não vai ser algo da noite para o dia, né? Já é uma construção. Vai formalizar, né? Uma coisa que já está sendo feita. Algo que já é ali, a cidade ganha, o conselho ganha, os profissionais ganham, porque vê uma pessoa experiente e com atitude e com visão, né, do que quer alcançar, né? A gente está muito feliz com isso. Eu então. Fala um pouco, Estela, sobre... Aproveitando, eu já quero até agradecer a todos os nossos colegas, né, da categoria profissional, que votaram na chapa 12 e que essa vitória é de todos nós, né? Então, como todo processo, né, de político, que não deixa de ser. A gente percebeu dentro desse movimento todo algumas coisas até negativas, né? Então, assim, a gente precisa muito nos apropriar, enquanto profissionais, daquilo que nós já temos dentro da nossa profissão, de diretrizes, de regulamentação, porque às vezes a gente vem, eu queria isso, e já existe, já está lá, e às vezes a gente não se apropria daquilo que nós temos. Toda profissão tem um conselho de categoria. A psicologia também tem. Nós temos o Conselho Federal e temos os conselhos regionais. Aqui na Bahia, a gente tem um coletivo que não tem a ver só apenas com a chapa, né? Todo profissional de psicologia, se quiser, pode fazer parte, né? Que é o coletivo Psicologias em Movimento. Ele surgiu há 10 anos. E é para isso, para movimentar, né? A Bahia é enorme, é um estado enorme. Eu posso falar com muita tranquilidade e propriedade que eu vou fazer 24 anos de profissão agora. Quando eu cheguei aqui, tudo tinha que ser resolvido em Salvador.
Tudo. E tudo era muito complicado. O conselho, ele é perfeito? Claro que não. Né? Nada na vida é perfeito. Humanos, né? A gente tem muita coisa para estar conseguindo ainda melhorar. Mas desconsiderar tudo que aconteceu e vem acontecendo também é muito injusto, né? Eu sou uma pessoa que sempre criticou muito, mas eu sou aquela que critica, mas eu tô ali junto, fazendo, contribuindo, né? Todas as vezes que eu fui solicitada, digamos, ao conselho para estar ajudando no encontro, para estar ajudando com uma palestra, ou para fazer parte de uma reunião, para apontar como estavam as coisas, eu sempre estive muito presente. Então, por isso que eu me sinto também muito à vontade para falar. Então, assim, quando a gente chegou aqui, quando a Alagoinhas tinha apenas 6 profissionais, imagina, 6 profissionais de psicologia, olha o tanto que a gente tem hoje. A gente tem faculdade, e como que a nossa região desenvolveu em relação a isso? O conselho, tudo tinha que ser em Salvador. Para nós, que somos perto, tranquilo. Mas para aquela pessoa que é lá de Barreira, aquela pessoa que é lá de Teixeira de Freitas, de Vitória da Conquista, tudo tem que ser resolvido na sede em Salvador. Então, assim, hoje nós temos subsedes e a intenção é realmente essa, né, da gente conseguir trazer mais subsedes para que o conselho realmente possa estar próximo. Então, assim, o principal... os 2 lemas principais da chapa é a psicologia e movimento, da gente entender que a psicologia ela não é só uma psicologia clínica, ela já há muitos anos ela deixou de ser uma psicologia elitizada. Nós estamos em todos os lugares que existe o humano. Então, é na rua, é na penitenciária, é no hospital, e a gente precisa de instrumentos técnicos que possam me ajudar enquanto profissional balizar as minhas ações em todos esses lugares que eu estou presente. Então, por isso que a gente fala que é em movimento, porque a gente precisa estar atento ao movimento do mundo, né? Das coisas que vão acontecendo. Hoje, antigamente... Será que Freud, tadinho, ele ia imaginar que existiria a possibilidade de fazer psicanálise na rua? E tem! Online, sem o divã dele lá, tem, né? Claro, então, assim, por isso que é movimento. A gente precisa entender o que está acontecendo e as adaptações que a gente tem que fazer, mas uma adaptação sem perder questões éticas. Isso. Que é aí que a gente às vezes se perde e a gente fica preocupado, porque não é o meu fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Nós temos leis específicas daquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode, onde nós estaríamos infringindo algumas questões éticas. Uma coisa é essa. E a outra coisa é a questão de território e interiorização. É buscar ter representantes, e a nossa chapa conseguiu isso. Então, em cada região, nós temos de 2 a 3 representantes que estão na chapa para representar essa região. Porque a nossa realidade aqui, né, Alagoinhas, Iambu, Araçás, Entre Rios, é completamente diferente da realidade de quem está lá em Vitória da Conquista, em Teixeiras de Freitas, em Itabuna. Então, a gente precisa entender o que cada região necessita, quais são as dificuldades e as demandas de cada região, o que está mais forte em cada região, o que cada colega está trabalhando. A gente não tem muito isso, a gente não sabe, né? Sabe que está fazendo o que da vida na psicologia, a Rose e eu? A gente não sabe. Algumas pessoas acabam a gente sabendo mais porque acabam aparecendo em relação aos serviços que fazem, até por estar no serviço público, mas outras estão fazendo trabalhos maravilhosos aí, a gente não sabe. Sim. A gente não sabe. Então, assim, a gente precisa entender quais são esses lugares que os nossos colegas estão. Estamos fazendo o quê com a psicologia? Estamos aparecendo onde? Está crescendo mais o quê? Quais são as áreas também que estão aí, ó, precisando de profissionais e que nós não estamos atuando, que nós não estamos... Quais são os espaços também que nós precisamos estudar um pouco mais, de trazer mais instrumentos técnicos para que possa balizar. Contínua, né? A educação continuada. Exatamente. Então, assim, a proposta é uma proposta muito boa e eu conto com todos vocês para nos ajudar. Claro. Né? Eu gostaria muito que a gente fizesse uma agenda, digamos assim, para que a gente pudesse estar mais junto, que a gente pudesse estar dialogando,
para que a gente pudesse estar conversando mesmo sobre a nossa profissão, sobre as nossas necessidades aqui. As pessoas falam muito de subsede. Teve uma promessa aí no passado que, se votar em tal chapa, vai ter um subsede em Alagoinhas. Não é assim que subsede acontece. Subsede não tem a ver com quantidade de profissionais, subsede tem a ver com movimentação política nossa de profissionais. Então, não é só a quantidade e o desejo. E, às vezes, a gente não tem compreensão disso. E aí, um fala uma coisa, a gente fala, tem jeito, não tem jeito. Tem jeito como? E a necessidade também, né? Porque, às vezes, se só puder, naquele ano, colocar uma subsede, qual lugar que está precisando mais, né? Exatamente. A razão só tem razão, Roberto Crema vai dizer, a razão só tem razão quando dentro dela palpita o coração. Então, a gente tem que ver onde a necessidade fala mais alto. E quando eu aceitei a proposta foi porque eu acredito mesmo. Eu acho que a nossa região é uma região muito potente. Nós temos profissionais muito bons aqui, né, na nossa região. E se nós realmente unirmos força, nossa categoria às vezes é muito desunida, né? Eu acho que que não é só essa categoria, faz parte do ser humano, né? Se a gente conseguisse, né, estar um pouquinho mais junto, nós iríamos ganhar muito, né, enquanto categoria profissional, e a sociedade também. Sim. Porque quanto mais nós estivermos unidos, quanto mais instrumentos técnicos nós tivermos, a gente também consegue avançar. Do mesmo jeito que a gente conseguiu aqui em Alagoinhas, ainda sem ter uma lei federal sobre as 30 horas, porque aqui em Alagoinhas a gente tem as 30 horas que a gente conseguiu aprovar. Então, se nós nos unirmos, a gente consegue muitas outras coisas que a gente precisa. A gente precisa rever realmente essa questão da carga horária, do piso salarial, porque está vergonhoso. Tem alguns lugares que abre edital e não é nem um salário mínimo, gente, que está colocando para o profissional de psicologia. E a gente estuda tanto, a gente se prepara tanto. E não é fácil ser psicólogo. As pessoas falam, é só ouvir. Não é só ouvir. Se fosse só ouvir, resolvia no barzinho, né, amor? Tomando uma cervejinha, você hora resolvia de você falar, tudo. é igual a consciência diz, né? Não é só ouvir. Você estuda muito para você entender o que tem por detrás de cada palavra ou de cada silêncio daquela pessoa que vem ali pra gente. E agora também existem estudos que comprovam também, que é uma outra coisa que a gente precisa, enquanto categoria está discutindo, tem estudos que dizem que as pessoas que trabalham ouvindo problemas, lamentações, tristeza o tempo todo, nós corremos risco, porque vai matando os neurônios da gente. Então, assim, o que a gente vai fazer também para nos proteger em relação a isso? Porque a grande maioria das pessoas que nos procuram por demandas, e demandas às vezes muito sofridas, muito complexas. Tem toda uma energia que é dispensada naquele atendimento. Desmistificar ainda, porque ainda existe um mito ainda, né? Você falou nessa abrangência, ciência, psicologia, né, Estela? Já é um outro ponto de análise, sobretudo o período de aposentadoria do psicólogo. Se você tem uma degradação do seu aparelho orgânico, né? Assim como o bombeiro, assim como o eletricista, como o militar, né? Tem uma redução por conta da exposição. É ciência, psicologia é ciência. E o Conselho também pode fazer campanhas junto às empresas para que as empresas se conscientizem ou se sensibilizem inicialmente na necessidade de colocar no seu quadro de funcionários o profissional da psicologia para atender os funcionários ali em loco, porque existe muito adoecimento devido ao capitalismo, ao materialismo que é desenfreado, né? As metas cada vez mais abusivas, né? E esse adoecimento onera o sistema de saúde, seja da rede privada, seja da rede pública, e a qualidade de vida do ser humano cai e que vai repercutir na criança, na educação, na aprendizagem, nos demais familiares. Isso vai adoecendo a sociedade como um todo. Então, onera o sistema de saúde, onera o sistema previdenciário. A previdência não vai suportar. E às vezes a pessoa precisa pedir afastamento, né, por vários meses. Ou anos. Então, se as empresas têm programas, né, se pelo menos, ou parcerias, ou interno, ou não, hoje já existe o profissional de recurso humano na questão da seleção, na questão de outras tarefas, né, ligadas ao trabalhador.
Mas nós estamos falando da saúde mental, né? Da saúde do psiquismo. Em relação à saúde mental, a gente tem agora a NR1, que era para ter sido implantada em maio deste ano, mas que agora deu mais um ano aí para as empresas. Então, a partir de maio de 2026, dentro de todos aqueles aspectos de risco de qualquer empresa, também agora tem que ter os riscos psicossociais. Por quê? Isso é porque a gestão, o governo, o país está ficando bonzinho, não, porque hoje, depois de Ler e Dort, o maior índice de afastamento é por saúde mental. E isso eu chamo a atenção, que é subnotificado. Porque quantas pessoas que saem, até pela questão do próprio preconceito, às vezes eles pedem demissão quando eles não estão suportando mais, sim. Mas não vão fazer nenhum tipo de nexo em relação àquele processo de adoecimento que ele está com o trabalho. Então, ele simplesmente se afasta, perdendo todos os seus direitos, inclusive trabalhistas, em relação a isso. Mas hoje está em segundo lugar em relação ao afastamento, a questão dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, a gente tem, a partir de maio do ano que vem, a NR1, onde entre os aspectos psicossociais, então as empresas têm esse período para começar a se adaptar, para se organizar, porque vai ter multa também, né, em relação ao que eu estou fazendo na minha empresa, no meu espaço de trabalho, para minimizar e para prevenir o adoecimento mental daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão ali. Excelente. Já é um passo muito significativo e eu acredito que a partir de então, muitas empresas vão começar a repensar esse lugar do profissional também de psicologia lá dentro, porque as pessoas acham que é um investimento caro. Caro é você capacitar, você fazer uma seleção, você capacitar o profissional e chegar um momento onde o profissional está no auge de desenvolvimento e ele se afastar. E você tem que começar tudo de novo. E às vezes tem processo, tem um monte de coisa. Caro é isso. Beleza, vocês tá tudo bom, tá tudo muito bem, mas vamos dar o primeiro intervalo aqui e a gente vai abrir uma outra live. Você que está no Instagram, sai, nova live, retorna aqui com a gente no programa Conhecer. E no oferecimento aqui da nossa amiga irmã Rebeca Rabelo, cuidando da sua harmonização facial, sempre uma pessoa voltada para esse cuidar, né? Cuidar do humano. Nossa amiga também Ludmila Ficina, presente aí junto à espiritualidade, e espiritismo é pura espiritualidade. E a gente agradece Ludmila Ficina, essa pessoa. E, aliás, eu gosto quando você fala de Ludmila, fala um pouco como você falou da semana passada. Eu não sei o que eu falei semana passada. Sabe não? Eu sei que... Eu sei que... Não sabe. Olha bem, ela disse que não sabe. Não sei, mas assim, agora mesmo nós estamos aí com Esther, corpo feminino, mulher, com pensamento visionário, num trabalho a mais do que já tem, e isso é importante para a representação, né? Porque é uma forma da mulher manter a sua identidade sem se perder no meio do masculino, porque não precisa ter competição, ela precisa ter o posicionamento, né? Então a gente tem na cidade uma representante no estado, né, Ludmila Ficina, que é uma pessoa que é parceira, que é junto ali com a gente, e que é acessível. Uma pessoa acessível, uma pessoa carismática e, além de tudo, a gente conta ainda com a sensibilidade ligada à espiritualidade. Ela é também parceira nossa aqui do programa Conhecer, e é claro que a gente tem a maior gratidão por estar apoiando aqui o objetivo desse programa, que é divulgar a proposta espírita. A proposta espírita é uma proposta de autoeducação moral. É da pessoa ser responsável por aquilo que faz, que pensa, que sente, porque eu preciso me conhecer. Então, Ludmila Ficina, gratidão imensa, que Deus te abençoe. Também gratidão imensa a Rebeca Rabelo por estar aí a cuidado, a responsabilidade aí grande também da estética, da beleza, da autoestima, né? do cuidar
isso é um campo importante, né? A gente gosta de cuidar da casa, gosta de cuidar, às vezes, do carro, dos acessórios, mas e o físico, né? E o cuidar do ser. Então, gratidão imensa. E falou em gratidão, a gente já fala também do nosso amigo e irmão Alan do Cimentão. Hoje eu estou todo rimando aqui. Alan, grande abraço, meu irmão. Você, com seus materiais de construção aí, sempre auxiliando a cidade de Alagoinhas e a comunidade como um todo. Fala, Ivanildo, meu irmão. Rosiane, quando chegou, já em trânsito, ouvindo o programa, né? E do outro lado da linha também temos o nosso companheiro, do outro lado da linha, Oliveira Galvão. Grande abraço. Grande abraço, Oliveira. A todos, parabéns a Esteliane, né? E que ele falou que a gente possa discutir mais temas como esse, que a Alagoinha e região necessitam. Com certeza, a Oliveira Galvão é um amigo, né? Está sempre presente aqui, inclusive eu acompanho em outros programas aqui, como o programa Canal Aberto. Ele sempre no ar manda um abraço para a gente. Eu gosto muito do programa Canal Aberto. Né? Conectado. Ele se importa, como você falava, com as coisas da cidade. Isso é fazer política, né? Não é política partidária, mas é uma política de auto-inclusão. Eu tenho uma pergunta aqui para a Esteli, voltando... Posso voltar? Então, depois que eu... Depois que você sair e voltar. Voltar. Então, mas você continua aqui na 93 FM enquanto eu abro a nova live. Tá. Volta aí você, viu, Rosana? Rosana de Pinho, um abraço. Então, veja bem, aquela pessoa que, voltando a essa questão da violência, que é um tema